Fala galera, belezinha? Tudo tranquilo? Estamos começando mais uma aula do canal 10 História. Seguinte, este vídeo é do governo Costa e Silva, exclusivamente. Se você está procurando os outros presidentes ou o começo da ditadura, clica nesse card aqui que você vai para a aula que você quer, ou você segue a playlist desde o início, não sei qual que é o seu objetivo. Outra coisa, siga 10 História no Twitter, porque daí sempre que tiver uma lista nova no 10historia.com, o Twitter te avisa, sacou? Então eu coloco um vídeo aqui no canal, o Twitter te avisa, e se eu colocar uma lista nova no site, quando eu colocar uma lista nova no site, o Twitter também te avisa. Então a melhor coisa, se inscreve no canal, segue 10 História no Twitter, que você vai ver listas de exercício, vídeo, dica e tudo que você precisa para arrebentar nas suas provas de história. Tranquilinho? Então vamos lá, sem mimimi. Governo Costa e Silva, General Arthur da Costa e Silva. Costa e Silva é linha dura. Lembra aquelas classificações lá, Sorbonne, linha dura? Então, o cara linha dura é um cara que está menos afim do diálogo, é um cara que está menos afim de oposição, está menos afim de democracia. E isso fica muito claro, porque o Costa e Silva, que governa entre 1967 e 1969, ele vai simplesmente ter que lidar com a oposição. Por que lidar com a oposição? Porque o Castelo Branco preparou todo o terreno, né? Bipartidarismo, né? Cerceou aí a capacidade de você fazer oposição ao governo, fez a Constituição de 67. Então Costa e Silva chega para governar falando, não, agora eu vou colocar o que eu quero, eu vou fazer o meu programa e ninguém me segura. Mas, em 1968, ele começa a lidar com a oposição. E por que começa a lidar com a oposição? Porque a gente tem dois tipos, pelo menos, de oposição democrática ao governo do Costa e Silva. O primeiro, as manifestações estudantis. E o segundo, a greve. E por que aparecem manifestações estudantis e por que aparece greve? Te conto. O problema é o seguinte, o Costa e Silva começa o governo dele e o país não está indo bem da economia, não está indo bem do ponto de vista econômico. Então, aquele PAEG do Castelo Branco começa a funcionar um pouquinho, mas daí ele entra em declínio, a economia não acelera. Sobretudo, a vida do trabalhador não melhora. Então, nessa decadência econômica, né, nessa situação econômica, os governos vão enfrentar mais questionamento, naturalmente. Mas para o azar do Costa e Silva, o cenário internacional inteiro no mundo ocidental está muito tumultuado. Tá? Eu não vou entrar em grandes detalhes aqui, senão a gente vai perder o foco. Tá? A verdade é que a gente vai perder o foco, vai ficar falando meia hora de cultura. Se você quiser ver essa parte de cultura, clica neste card aqui que eu vou falar. Vou colocar uma aula aqui. Mas qual que é o problema no cenário internacional? Resumidamente, 68 em Paris. Revoltas dos estudantes, eles vão dizer que eles são a geração dos iludidos. Nossa, estudantes franceses dizendo que são a geração dos iludidos, por quê? Porque eles foram educados para ser o melhor aluno da classe, para se comportar bem, para ser um bom aluno, para ser um bom filho, para ser um bom marido, para ser uma boa filha, uma boa esposa, e eles não querem isso. Por que não querem? Porque eles estão olhando para os pais e vendo que a vida dos pais não é a vida que eles querem ter. Entendeu? Então essa coisa aqui, né, de, não, olha, você vai ser um bom, né, você vai ser um bom aluno, e aí você vai ter um bom emprego, e aí você vai se aposentar, e aí você vai trabalhar. E os estudantes franceses estão olhando para isso e dizendo, escuta, mas pera lá, olha a condição dos operários. Eu não quero ser um trabalhador, os operários estão insatisfeitos. E não dá para todo mundo que é bom aluno ter um baita emprego, a vida não é assim. Então, tanto os estudantes como os operários, na França, estão insatisfeitos com a vida deles. Então a gente tem várias revoltas em 1968 na França que juntam operários, porque a vida deles não está nada fácil, que juntam os estudantes, porque eles estão olhando para a situação da França e não estão gostando, tudo bem? Então, essa união gera diversas manifestações. E aí uma coisa muito legal. Aí, os intelectuais franceses, por exemplo, Jean-Paul Sartre, por exemplo, Simone de Beauvoir, por exemplo, Gilles Deleuze, por exemplo, Michel Foucault,
vão liderar esses estudantes e os intelectuais vão para a rua. Tudo bem? Os intelectuais vão para a rua com os trabalhadores, com os estudantes, queixar-se, né? Eles vão se queixar do governo francês. Então na França tem essa contestação. Do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, a coisa é pior. É ainda pior, porque a juventude nos Estados Unidos vai olhar para a situação nos Estados Unidos e vai falar, não, mas eu também não concordo com isso aqui. Então o pai está dizendo para o filho, filho, o homem usa cabelo curto, faz a barba, tem um emprego, sustenta a família. E aí toda uma geração de jovens nos Estados Unidos vai falar, não, pai, eu não quero ter cabelo curto, fazer barba e sustentar a família. Eu quero ter cabelo comprido, eu quero usar barba e eu não quero ter emprego fixo. De quem que eu estou falando? Movimento hippie. Né? Então aparece o movimento hippie, que é um movimento de contracultura. Por que contracultura? Ora, porque existe uma cultura estabelecida, um padrão cultural, hábitos, parará. E aí esse movimento hippie, ele vai fazer o quê? Ele vai jogar contra isso. Tá bem? Então eu não vou ter emprego fixo, não vou ter uma casa própria, não sonho em comprar um carro, ir para Disney, não sonho nada disso. Eu sonho cruzar os Estados Unidos viajando, tocando minha música, fazendo minha arte, não quero ter endereço fixo, trabalho fixo, não quero ter filho. 1968 aparece a pílula anticoncepcional, então isso gera uma revolução sexual, porque as mulheres agora vão se sentir mais livres para usar o próprio corpo da maneira como quer, sem correr o risco de engravidar, ou seja, sexualmente falando, tudo bem? Então 1968 é uma situação que também tem a guerra do Vietnã. Os Estados Unidos declaram guerra ao Vietnã, só que uma parcela dos jovens americanos vai falar o seguinte, vão dizer, espera aí, então o Congresso declarou guerra ao Vietnã. Tá, por quê? Ah, porque o Vietnã não pode ser comunista porque o Congresso americano não quer que o Vietnã seja comunista. E aí o jovem americano vai falar o seguinte, escuta, mas pera lá, pra mim tudo bem. Pra mim tudo bem o Vietnã ser comunista, eu não ligo. Eu não sou, mas se ele quiser ser, ele pode ser. Então eu não vou pra guerra. Pra mim tanto faz. Por que eu tenho que ir pro Vietnã bater no vietnamita? Sacou? Então essa contestação, esse regime de contestação, vai fazer com que o movimento hippie faça aquela ideia, faça amor, não faça guerra. Senador americano, você tá afim de guerra? Então vai lá. Manda teu filho, porque eu não. Né? Tem aquela banda Creedence Clearwater Revival, né? O Creedence, que a gente chama. Creedence tem uma música chamada Fortunate Son, que fala, ó, eu não sou filho de senador para ter que ir para a guerra, eu não sou filho de milionário que não vai para a guerra, mas eu não quero ir também. Entendeu? Eu não quero ir, eu não quero fazer essa guerra aí, essa guerra não é minha. Então eu quero viver minha vida. E esse movimento hippie, esse movimento contra a guerra, esse movimento de alguma forma contra o governo, né? Lembra, a gente tem aí uma discussão, um momento Guerra Fria, parará, reverbera no mundo todo ocidental, né, que eu me refiro. Então o mundo ocidental está pautado por isso aí. Então, como que isso chega no Brasil? Isso chega no Brasil através dos estudantes, através dos livros do Foucault, do Deleuze, do Sartre, da Simone de Beauvoir, tudo bem? E aí são esses caras que vão pegar o presidente linha dura. Então Costa e Silva assume achando que vai resolver tudo do jeito que ele quer, mas ele já encontra uma oposição ferrenha ao governo dele. Tudo bem? Tá claro? E essa oposição ao governo do Costa e Silva começa de uma maneira que você fala, ah, mas como assim, Vitor? Não estou entendendo. Começa numa discussão da qualidade do restaurante universitário. Então o sujeito vai para a universidade pública, vai comer na universidade pública e ele tem que pagar. Vai pagar o almoço. Só que o preço aumenta acima da inflação e a qualidade é baixa. Então o estudante vai fazer uma manifestação, falar, olha, a gente precisa pagar menos e precisa ter uma comida melhor. Tudo bem? Essas manifestações são cotidianas na vida da universidade pública. Né? Escreve aqui nos comentários como é que isso é na universidade pública aí no seu estado. Né? Aqui perto de Campinas, na Unicamp, a gente tem essa discussão o tempo todo. A qualidade e o preço, a qualidade e o preço. Tudo bem? Só que numa dessas manifestações, em 1968, a polícia vai para cima e acaba matando um estudante.
o Edson Luiz. Olha a foto aqui, né? Então, qual que é o problema disso? É uma questão de política pública, entendeu? É o presidente. Mas o que o presidente tem que ver com isso? Tem a ver o presidente, porque o presidente nomeia o reitor da universidade pública, o presidente nomeia o reitor. Ao nomear o reitor, o presidente, né, dá para o reitor uma quantidade de dinheiro, ou o governador do estado, se for uma universidade estadual, mas de qualquer forma é o governo que vai cuidar dessa política pública. Então toda essa discussão é uma discussão política, é um ato político. Então o estudante está indo se opor ao presidente, ao governador, sacou? Então é aí que aparece polícia, porque é uma manifestação contra o governo, e não pode haver manifestação contra o governo, tem a Lei de Segurança Nacional, a polícia chega para dispersar e acaba matando um cara, o Edson Luiz. Resultado, isso março de 1968, né? Resultado, missa de sétimo dia do Edson Luiz, vira um ato político. Por que é um ato político? Ora, porque eu, Edson Luiz, morri contra o governo. Então todo mundo que é contra o governo vai se juntar numa manifestação em meu nome, que é a minha missa de sétimo dia. Entendeu? Tudo bem? Missa de sétimo dia, e depois tem uma convocação da União dos Estudantes do Rio de Janeiro para discutir a postura dos estudantes diante do governo. Essa convocação que espera reunir os centros acadêmicos, né, das universidades públicas do Rio de Janeiro. Só que, quando a convocação acontece, eles estão querendo chamar os estudantes, mas artistas entram nisso daí, né? Cantores, dramaturgos, atores, intelectuais, um monte de gente entra. Olha aqui, resultado, passeata dos 100 mil. Pô, mas era para ser uma reunião de estudante e vira uma passeata de 100 mil pessoas pelo Rio de Janeiro contra o governo. Complicada a situação do governo. Para piorar, Osasco, Contagem e Belo Horizonte. Regiões, Osasco aqui na Grande São Paulo, Contagem, né, na Grande Belo Horizonte e na própria Belo Horizonte. O que eu tenho? Greves gerais. Putz, como é que funciona a greve geral? Ou greve, né? Na verdade não é uma greve geral porque não parou o país inteiro, param aí, né, especificamente nessas cidades. Greves operárias. Essas greves operárias vão causar um tumulto. E os caras inventaram uma modalidade nova de fazer greve. Se tem a Lei de Segurança Nacional que não deixa ter aglomeração na rua, eu não vou fazer aglomeração na rua. Eu faço o quê? Eu faço greve dentro de casa. Eu não vou para a rua me manifestar, porque não pode, então fica todo mundo dentro de casa. E aí como é que o governo reprime? Vai invadir a minha casa? A casa de cada operário? Bom, num primeiro momento a polícia faz isso e a greve dura quase um mês. Num segundo momento a polícia começa a entrar dentro das casas e fala: carinha, você vai trabalhar. Tudo bem? Então essas greves, de novo, o governo vem, repressão, de novo o governo vai mostrar que você não pode agir contra o governo, você não tem liberdade de expressão, direito, né, porque você não pode fazer aglomeração, você não pode falar mal do governo, tem a Lei de Segurança Nacional, você não tem o direito de se aglomerar, você está totalmente cerceado. Mas, ainda assim, em dezembro, né, de 1968, o deputado Márcio Moreira Alves, do MDB, vai fazer um discurso no plenário. Ele senta para fazer um discurso, ele levanta para fazer um discurso no parlatório lá do plenário, que a gente vê aí, né, na televisão. E ele começa a fazer um discurso e tal, e no meio desse discurso ele começa a fazer uma crítica ao governo. Quando o presidente fica sabendo, ele fala o seguinte: o Costa e Silva pega o ministro Gama e Silva e eles sentam para redigir o ato institucional número 5. Por que ato institucional número 5? Porque o presidente vai falar o seguinte: galerinha, se é para ter parlamento para ficar falando mal de mim, prefiro que não tenha parlamento. Então, o ato institucional número 5, o que é? É o maior instrumento da repressão. Por que é o maior instrumento da repressão? Porque, por exemplo, medida 1, suspende habeas corpus. Suspende direitos políticos e individuais das pessoas. Para que serve habeas corpus, né? A gente fica muito pistola, né? A gente fica muito bravo quando a gente ouve falar que tal político foi condenado, mas entrou com um pedido de habeas corpus e não está preso.
né, ou tal empresário, ou um cara de elite. Por que que isso nos incomoda? Porque o habeas corpus muitas vezes é usado para o cara sair impune. Porque ele recorre, ele recorre, ele recorre, ele recorre, ele recorre enquanto ele tem um habeas corpus. O que que é o habeas corpus? É o seguinte, olha, eu estou aqui a serviço da justiça. Quando eu for condenado em última instância, aí eu vou preso. Enquanto eu não for condenado em última instância, eu não serei preso. Você entendeu? Tudo bem? O habeas corpus é um direito importantíssimo, se a gente for ver. Porque eu não posso ser condenado a pagar uma pena, ou começar a pagar uma pena por alguma coisa que eu não cometi. Você concorda comigo? Então, enquanto eu não for julgado culpado em última instância, eu não posso ser preso. Horas. Sacou? Tudo bem? Mas o problema é que a morosidade da justiça, o problema dos recursos, fazem a gente olhar para o habeas corpus como uma coisa negativa, mas na verdade não é. É muito bom. Então agora, se você olhar no governo Costa e Silva, não tem direitos políticos individuais nem habeas corpus, significa que o Estado te acusa com base na Lei de Segurança Nacional, que topa qualquer acusação, e como você não tem o direito de habeas corpus, você não pode responder em liberdade, você vai responder preso, quando o Estado convocar o julgamento. Entendeu? Então aí ferrou, galerinha, aí ferrou, aí você não pode mais falar mal do governo. Tudo bem? Outra medida do AI-5, intervenção em estados e municípios. Então o presidente vai nomear governadores e prefeitos. Além disso, o presidente tem permissão para cassar mandatos, demitir funcionário público, prender pessoas, né, e editar leis. Aqui ferrou. Então, se até 1968 a gente já tinha uma ditadura civil-militar, né, que disfarçava o fato de ser uma ditadura civil-militar, a partir de agora acabou. Aqui já não tem mais. Tudo bem? Mas por quanto tempo? Por tempo indeterminado. Percebeu? Por tempo indeterminado. Então, isso daqui, sem direitos políticos, sem habeas corpus, presidente podendo caçar, intervindo em município, por tempo indeterminado. Quanto tempo o presidente quiser. Tudo bem? Então, complicadíssima a situação política no Brasil. E agora, que eu não posso mais publicar jornal falando mal do governo, porque o AI-5 também institui censura, hein? Né? Censura prévia, início da censura prévia. Então, eu não posso mais publicar jornal contra o governo. Eu não posso mais votar livremente. Eu não posso me reunir em grupo na rua. Não posso fazer manifestação. Eu não posso. O que aparece? Luta armada. A luta armada. E aí essa luta armada, ela tem diversos setores, né? As pessoas muitas vezes acham que é só um pessoal de esquerda, comunista, socialista, parará. Mas não é. A luta armada tem associações católicas, tem associações evangélicas, né? Então tem gente dentro da esquerda, dentro do centro, né? E até pessoas de direita contra a ditadura. Então não é só de esquerda. Muitos são. Né? Aliança... Ação Libertadora Nacional, Ação Popular, o MR8, VPR, VAR Palmares, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, são alguns desses, mas também tem a Ação Católica, também tem a Juventude Cristã, né? Também tem um setor da Igreja Católica aí que não tem nada a ver com o marxismo, que está lutando pelo fim da ditadura, sacou? Esses movimentos armados que se organizam a partir do governo do Costa e Silva vão durar praticamente até o final da ditadura, tudo bem? Em dois formatos, principalmente. O primeiro, a guerrilha urbana. O que faz a guerrilha urbana? A guerrilha urbana faz atentados contra, né, organizações do exército, né, contra quartéis, contra empresários, sobretudo os empresários que financiam, né, o movimento repressor. Vou colocar aqui algumas notícias de jornal para você ver do que eu estou falando, tá? Vão fazer atentados contra o quartel, contra empresários, contra a Fiesp, e vão também fazer assalto a banco. Para que assaltar banco? Porque o cara que está na guerrilha contra o governo, ele não pode trabalhar, ele não pode ter contato com a família. Então assalta o banco para financiar a guerrilha. Tudo bem? Segundo ponto que a guerrilha vai atuar é a guerrilha rural. Eu costumo dizer que pouca coisa deu mais errado no mundo do que a guerrilha rural no Brasil. Tá? Foi um movimento rapidamente, né, dominado pelo exército. O exército tinha um aparelho de repressão muito eficiente,
consegue eliminar praticamente a totalidade das pessoas da guerrilha rural que se instalou lá no estado do Pará. Você que é paraense, conta pra mim alguma coisa que você sabe aqui, né? Faz um comentário aqui embaixo, como é que foi isso, né? Pra gente saber, divide aqui com a gente o que você está sabendo sobre isso, tudo bem? Bom, guerrilha rural não funciona, mas em agosto de 1969, guerrilha acontecendo, tal, tudo caminhando, né? Tudo caminhando. O Costa e Silva adoece e é afastado. O que acontece? O Costa e Silva, ele tem alguma questão no cérebro, eu acho que é um AVC, né? Alguma questão assim que ele perde a capacidade de mexer, né? Um derrame, né? Ele perde a capacidade de mexer um dos lados do corpo e depois perde a capacidade de falar. Então Costa e Silva adoece, é afastado da presidência e num certo momento morre. Bom, pega a Constituição de 67. O que diz a Constituição? Diz a Constituição que se o presidente falecer, o vice-presidente assume. Tá bom, quem é o vice-presidente? É um civil. O Pedro Aleixo. Pera lá, o vice-presidente é um civil? Então vai acabar a ditadura civil-militar? Vai ser só um civil? Vai ser uma ditadura civil? Ou o Pedro Aleixo vai assumir e vai redemocratizar o país? Bom, não sei. O Exército então não topa essa medida. O Exército então dá um golpe dentro do golpe. Afasta o Pedro Aleixo, uma junta militar assume o governo, tá aqui, né? Aqui tem umas fotinhos. Uma junta militar assume o governo para escolher de maneira indireta um próximo presidente dentre os militares. Sacou? Tranquilo? Bom, vamos ver já quem é esse presidente no próximo vídeo. Abraço, até mais.